Antes de qualquer coisa, agradecemos a atenção carinhosa de vocês, rogando a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, que sempre nos ampara em todos os momentos de nossa vida, que esteja conosco na noite de hoje, como tem sido ao longo de toda a nossa vida. Uma das almas mais sensíveis que já se aproximou do médium Francisco Cândido Xavier é a de uma poetisa norte-riograndense chamada Alta de Souza, uma jovem, uma das mulheres pioneiras no campo da literatura no Brasil e que teve uma vida muito sofrida desde a infância. E quando retornou à pátria espiritual, já em 1932, quando o menino Francisco Cândido Xavier publicava o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, eis que essa alma bondosa publica uma das reflexões mais lúcidas a respeito da dor humana na romagem dificultosa no planeta Terra. E dirigindo-se de maneira muito carinhosa aos corações que ainda vicejamos na romagem existencial, ela intitula um poema Mensagem Fraterna, na qual dirige-se aos que estamos na terra. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Se nós vasculhamos as tradições humanas, refletindo a respeito das dores, das dificuldades, dos problemas que tomam conta da humanidade em diferentes momentos e por diferentes circunstâncias, nós observaremos que o homem sempre esteve atônito diante das dificuldades que o acompanham, de maneira que os antigos gregos teciam a conta dos fados, as deusas, as moiras do destino, que teciam com as suas peculiaridades os caminhos que cada indivíduo tinha para formar uma trama e estabelecia uma noção de que cabia a eles a decisão de quando deveria haver alegria ou sofrimento. Se remontamos às tradições dos povos nômades, a reflexão a respeito do Maktub, assim está escrito, refletia o conceito de que no grande livro da vida, Deus escrevia a história da humanidade para dedicar a cada indivíduo o seu quinhão de alegria e de reveses, porque sendo soberano diante das concepções de tudo, era dele a decisão de quem deveria ser feliz ou de quem deveria ser infeliz. Se remontamos à tradição hebraica, quando os livros da antiguidade dos povos
que construíram as noções primeiras do monoteísmo sobre a Terra. Identificaremos na obra magistral do livro de Jó uma das mais profundas reflexões a respeito do sofrimento humano. Jó, um homem íntegro, próspero, rico, justo, fiel e temente a Deus, pleno de contentamento pela bondade que espalhava em torno de si, pela sabedoria com que lidava com as questões, era agraciado com uma vida feliz. E quando, dentro da tradição mitológica daquele povo, o tentador, o demônio, o Satanás, o espírito da discórdia, da desconfiança na presença de Deus, vai declarar as dificuldades dos homens. Deus apresenta Jó como um homem justo, bondoso, e o demônio, dentro da mitologia daquela tradição, pede que Deus lhe dê permissão para dobrar Jó, para mostrar que a fidelidade, o conceito, a sabedoria de Jó eram, na verdade, daquela maneira, porque ele estava protegido pelo sofrimento pelo seu Deus. Deus lhe permite que o tente em todas as circunstâncias, exceto para tirar-lhe a vida. E começa então o Calvário de Jó. Ele perde absolutamente toda a riqueza. Ele perde as terras, os rebanhos, ele perde a saúde, ele perde os filhos, ele perde a esposa e, no momento de profundo sofrimento, ele mantém a sua integridade, se recusando a amaldiçoar Deus pelo que lhe sucedia. Os amigos de Jó, no entanto, Elifaz, Bildade, Zofar, que o visitavam para consolar, levantam um argumento, já na antiguidade, de que o sofrimento de Jó teria sido consequência dos seus pecados. E Jó, defendendo a sua inocência, diz: se este Deus a que vocês se referem não é capaz de reconhecer a minha integridade, eu não sei como posso concordar com vocês na opinião dele. Porque o meu Deus é um Deus de justiça e sabe que eu não passo por sofrimentos por nada que eu tenha feito. Eliú, um quarto amigo, critica tanto a Jó quanto aos três amigos, enfatizando a soberania da vontade de Deus e a necessidade da plena submissão humana àquelas circunstâncias. Deus, Deus então se manifesta, apresentando-se dentro da eloquência do Velho Testamento como a causa primária de tudo, aquele em quem repousam a bondade e a justiça eterna, e mostrando a Jó a sua insignificância, ele o exalta, dizendo do servo bom que era. Repreende aos amigos de Jó por seus conselhos equivocados e, em reconhecimento, devolve a Jó tudo o que ele possuía em dobro. A mensagem do livro de Jó, durante tanto tempo interpretada como uma mensagem de que a fé deve estar acima de qualquer circunstância, para que, mesmo diante das circunstâncias do sofrimento, nós possamos receber alguma graça a Deus, denuncia, ao longo do tempo, a perspectiva humana de que é fácil manter a fidelidade a Deus nos momentos de felicidade, mas que é muito difícil consagrar-se ao reconhecimento da bondade divina nos momentos da aflição e da dor. Se remontamos ao Velho Testamento, identificaremos, mesmo naquela obra,
o momento absolutamente singular em que Jesus, o justo por excelência, apresentado como a ele próprio a nova aliança entre Deus e os homens. Na descrição de quase todas as tradições religiosas, como um homem de excelência, de bondade, de justiça, que modificou o panorama do planeta Terra com os conceitos que trouxe de igualdade, de fraternidade, de observação de uma justiça que estava acima das meras convenções humanas, mas que nos entregou como legado de sua jornada um momento de intenso e profundo sofrimento. Depois de entrar triunfante em Jerusalém, quando os discípulos acreditavam que aquele era o momento da plena exaltação, da chegada final do reino de Deus sobre a terra, em que o povo o exaltava como novo rei de Israel. É reunido com os discípulos numa celebração que lembrava a Páscoa, um caminho preparatório para a difícil jornada de educação espiritual do povo hebreu, quando por 40 anos migrou pelo deserto para aprender novos hábitos e edificar uma civilização diferente. Enquanto os discípulos discutiam sobre quem era o maior no reino dos céus, ele se vestiu à semelhança de um escravo e lavou os pés de cada um deles. Pôde observar a traição de um discípulo amado, ao mesmo tempo em que ouviu cantos de fidelidade de Pedro, que prometeu que nada do que ele dissera iria lhe acontecer, porque ele próprio se encarregaria da sua defesa. E quando Jesus foi orar dentro do Jardim das Oliveiras, os próprios discípulos não conseguiram acompanhá-lo, adormeceram, e quando a guarda romana chegava, tendo à frente um dos discípulos que o traiu com um beijo, quando Simão puxou a arma para defendê-lo consoante o prometido, ele pediu que ele embainhasse a espada e devolveu a orelha cortada do inimigo que ali estava. Preso, foi conduzido para a presença do governador romano, que pusilânime o entregou à autoridade de Herodes, o tetrarca, porquanto ele, sendo galileu, era julgado na Galileia pelo rei dos galileus, que era Herodes. E para tripudiar da sua condição, ele mandou que lhe dessem uma surra. Vestiu com os símbolos da transitoriedade das vitórias humanas e no lugar de uma coroa que ilumina o cérebro dos reis, mandou colocar-lhe uma coroa de espinhos. No lugar do cedro báculo que demonstra força, mandou que se lhe desse uma cana imunda, e ao invés do séquito que garantia a grandeza dos reis pela quantidade de conquistas que haviam feito, mandou que o cobrissem com uma capa imunda que um dos romanos já havia jogado fora. Fê-lo desfilar como rei dos judeus e devolvendo a Pilatos. Ele ali sofreu com uma série de perseguições físicas. O sofrimento foi elevado a níveis inauditos, com uma condenação para a crucificação, e enquanto o Sinédrio questionava sua autoridade, os soldados zombavam dele, dizendo: Não és o filho de Deus?
Não és o Senhor dos anjos? Manda que os teus anjos desçam e te libertem desta cruz. Os discípulos não acreditavam, desesperados ante o abandono, quando a multidão desassossegada, vendo o quadro tenebroso, os próprios ladrões que o ladeavam, tripudiavam dele, exigindo a manifestação de Deus para que o livrasse. E quando todos menos esperavam, o inédito aconteceu. Seguindo as tradições da casa de seu pai e de sua mãe, Jesus, nos momentos finais, pôs-se a cantar. E cantou o Salmo de número 22, tradicional da casa de Davi, em que se exaltam as dificuldades com a confiança dos que conseguem seguir apostos com a confiança em todas as circunstâncias da vida. O salmo normalmente cantado, o 22 e o 23 em conjunto, calou a todos que, sem saber como exaltar aquela circunstância, viram-no pronunciar as últimas palavras: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego a minha alma. O episódio da crucificação de Jesus, o episódio da vida de Jó, as reflexões de Alta de Souza permanecem como um sinal a respeito do problema da dor e do sofrimento junto à vida humana. Quando Allan Kardec, depois do diálogo com os espíritos em que pôde receber dos imortais, uma visão da realidade da vida que coloca o espírito como um aprendiz das leis divinas, em trânsito pelo amontoado das experiências, desde a simplicidade e a ignorância que o marcam no início da trajetória, passando por todas as expectativas que a vida lhe oferece, as circunstâncias que o enriquecem de conhecimento e que lhe permitem desenvolver a confiança na experiência que a fé lhe proporciona. Uma fé que significa fidelidade confiável, não a crença no que é impossível. Uma fé que nasce da experiência daqueles que, vendo o sol nascer todos os dias, desenvolve a confiança de que amanhã ele voltará a nascer. A experiência é a base da fé, que sabe sem conseguir explicar, porque a experimenta em todas as circunstâncias. Mas com a evolução que a vida proporciona, ao lado da fé na experiência, o indivíduo, o ser espiritual em progresso, desenvolve o raciocínio e a explicação, como a capacidade de relacionar causas, efeitos, correlações e a construir uma sequência de explicações para o que acontece na vida, de maneira que a sua experiência e a sua fé representam os alicerces para o pensamento e para o raciocínio. Mas quando ele, aprendendo na fé, conhecendo na experiência, desenvolvendo a inteligência, albergando as luzes da razão, equivoca-se diante das leis da vida. É necessário um novo instrumento de aprendizado
que se mostra para ele na forma do padecimento. Um padecimento que é caracterizado pelo sofrer, pela voz passiva do verbo, que ao invés de ser o agente, torna-se o paciente. E quando a nossa autonomia de agir com a vida não é suficiente para aprendermos as lições que o universo tem a nos ensinar, passamos a sofrer as circunstâncias da vida com episódios sobre os quais não temos controle. Mas nem sempre o sofrimento é sinônimo de dor. Sofremos a visita do amigo que chega inesperado e nos alegra. Sofremos o nascer e o pôr do sol que nos encanta sem que 1 milímetro de nossa vontade possa ser movido. Sofremos as leis físicas que regem o mundo que nos constitui. Sofremos as leis biológicas que estruturam os fenômenos da vida e sofremos as relações que a sociedade constitui, alheias à nossa interferência, porque na vida tem hora que somos agentes e tem hora que somos pacientes. Sabedor da grandeza deste ensinamento, que Jesus, ao nos apresentar as bem-aventuranças, o roteiro para a elucidação dos enigmas profundos de nossa existência espiritual, traçou-nos na condição de mestre excelso uma espécie de currículo para o entendimento dos valores da vida, asseverando que são bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, que conquistarão o reino dos céus, porque sabedores da grande necessidade que têm de aprender as leis que regem a vida, eles se fazem ciosos das experiências, dos raciocínios, dos sofrimentos que os alcançam, porque reconhecem a necessidade de engrandecimento próprio. Quando Jesus assevera que são bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os enlutados, porque serão consolados, estabelece que alma alguma conseguirá trilhar os caminhos do progresso sem aprender a sublime lição de padecer, de ter as circunstâncias nas quais a vida age sobre ele e ele as sabe aproveitar com sabedoria. Cioso da grandeza desse ensinamento, o mestre lionês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ao dedicar o capítulo de número 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que analisa detalhadamente os ensinos morais do Cristo à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Dedicou a primeira parte desse capítulo sobre a justiça das aflições, refletindo da dificuldade que sempre tivemos de compreender o sofrimento, mesmo diante da fé, porque sem que tenhamos a confiança na vida imortal, e mesmo a tendo, não é fácil compreender o motivo pelo qual o sofrimento nos alcança. E por isso Allan Kardec ensaia neste capítulo singular as causas dos sofrimentos humanos, assinalando-os em duas grandes vertentes: as causas atuais e as causas anteriores.
Estabelece que quando nós olhamos os motivos do nosso sofrimento, da nossa inquietude, se não podemos perguntar, olhando para o passado, se eu tivesse feito ou deixado de fazer isto ou aquilo, não estaria nessa circunstância. E quando nós observamos esta ordem de problemas, verificaremos então que muitos dos sofrimentos, das dores, das aflições que nos alcançam poderiam ser evitadas se tivéssemos um pouco mais de sabedoria, de prudência, de atenção e de vigilância com as circunstâncias da vida e com a forma como nos comportamos diante dela. Mas se quando não conseguimos explicar-as por esses motivos que podem ser assinalados pelo nosso livre-arbítrio, deveremos remontá-las às causas anteriores, falando-nos do codificador a respeito das consequências de sofrimentos que nós causamos para nós mesmos nas existências passadas. Quando passa a palavra para os espíritos, Allan Kardec vai recolher de Delphine de Girardin uma mensagem extraordinária em que a benfeitora espiritual, analisando o problema da dor, do sofrimento, daquilo que é bom, daquilo que não é, assevera que para aquilatarmos adequadamente se um episódio de nossas vidas deve ser tomado à conta de algo que nos é bom ou de algo que não nos é favorável, deveremos ponderar as suas consequências. Porque se algo que nos parece ruim tem boas consequências, deve ser tomado como bom. E se algo que aparenta ser bom tem funestas consequências para o nosso equilíbrio espiritual, deve ser tomado como um cuidado. E à luz desses contextos, passamos a ponderar que o sofrimento ele é parte da experiência humana, experiência com a qual a vida nos ensina, através das provas, através das expiações, através das lições que a vida nos proporciona, à semelhança do conceito da zona proximal de desenvolvimento apresentada pelo russo Levianovich Vygotsky, quando, aplicando o conceito à pedagogia infantil, dizia que quando o professor vivencia a experiência de aprendizado junto com o aluno, é capaz de fazer com que o aluno aprenda para além das suas possibilidades, porque trazendo uma experiência maior, ele articula o momento didático para que o aluno aproveite da melhor forma possível as lições que ele experimenta, e o sofrimento pode, desta maneira, ser encarado como uma experiência de zona proximal de desenvolvimento, no qual a vida articula momentos para nos impulsionar a ir para além dos limites que poderíamos ir sozinhos, colocando-nos diante da necessidade de refletir, de ponderar. E aí nós começamos a entender a grandeza do poema de Alta de Souza, quando refletindo sobre a busca humana pela explicação, na hora de dor, buscando alto, pedindo socorro para o sofrimento em curso, diante do silêncio com que ouvimos
a aparente falta de resposta dos céus para aquilo que interpelamos pedindo para que seja retirado do nosso dia a dia a angústia, o sofrimento, a benfeitora querida convida-nos a entrar no templo de nós mesmos para ouvirmos as respostas da vida em nosso próprio coração, ouvindo em cada prece a resposta de Deus com a força da consolação. Quando o Espiritismo nos esclarece, nos explica, nos faz raciocinar com parâmetros diferentes à luz da imortalidade, ensejando-nos o entendimento de que a vida é uma escola e de que nós somos aprendizes exercitando a nossa capacidade de resolver os problemas, compreendemos então que o sofrimento é também uma mensagem de Deus nos convidando ao engrandecimento espiritual. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a mensagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que mantenhamos a coragem, que permaneçamos atentos às lições da vida, cientes de que na terra não nos fazemos vencedores, aprendemos com Jesus a ser invencíveis. Que Deus nos abençoe. Obrigada, gratidão pelas reflexões, Muito André. lindo, obrigada. Que maravilha a sua sua palestra, viu, seu André? Deus o abençoe. Carlos, por favor, você tem perguntas aí? Por favor. Nós temos uma pergunta colocada pela Gil aqui no chat. Ela faz um comentário, André, e finaliza com a pergunta. A dor, como a maioria da humanidade define, seria uma ilusão, visto que o aprendido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os pacíficos e mansos, no item 7, a paciência, relata a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Logo, o problema não é a dor, o sofrimento, e sim os doentes. Os sofredores, já que a dor, em muitas das vezes, é uma bênção inevitável, a bênção do sofrimento é opcional. Estou certa ou estou errada? Muito boa, querida, muito boa. Existe uma reflexão a respeito do sofrimento, da dor, que é muito curioso, né? Porque a gente confunde, em geral, a ideia do sofrimento, que é uma perspectiva que a vida nos oferece como resposta para nos prevenir de algo que vai errado, a dor,
é uma resposta biológica para indicar que algo não vai bem dentro da estrutura física, exigindo que nós tomemos alguma providência. Existe uma referência a esta frase: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Se a gente procura na internet, a gente vai atribuir a autoria desta frase a Carlos Drummond de Andrade, que, no entanto, nunca escreveu isso. A expressão é devida efetivamente a um poeta inglês, na verdade, uma poetisa, Mary Cholmondeley, que, escrevendo a respeito do assunto da dor, teria tido a oportunidade de descrever acontecimentos nos sobrevêm que simplesmente não podemos lidar se não recebemos força e ajuda de fora de nós mesmos. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa reflexão que nos faz pensar a respeito do assunto, ela vai encontrar, por exemplo, numa pesquisa no BioX da Universidade de Stanford, uma pesquisa bastante interessante que mostra que é possível controlar a intensidade da dor através da inclusão de proteínas sensíveis à luz no nervo. Uma alteração genética que permite que a luz possa controlar a intensidade da dor. Essa pesquisa, conduzida pelo Dr. Scott Delp e por alguns dos seus alunos, publicados em 2014 na Nature Biological, trouxe uma discussão sobre se a dor seria realmente alguma coisa que pudesse, a partir do instante que fosse controlável, ela poder trabalhar um pouco melhor as experiências da vida humana. Quando a gente pensa a respeito dos diferentes aspectos da dor, do modo como isso nos afeta, nós vamos precisar entender que a dor ela é inicialmente um problema físico, mas que tem repercussões psicológicas. Então, além da dor, a gente tem a aflição como sendo o equivalente da dor física no campo psicológico, e com a aflição nós identificamos uma dor interiorizada que faz com que o indivíduo sofra por motivos que às vezes não estão no campo físico, mas que igualmente denotam que ele tem algo que precisa ser modificado. E então nós vamos entender que o sofrimento, o padecimento, aquilo que nos ocorre contra a nossa vontade, ele pode ser o sofrimento da dor, que é física, o sofrimento da aflição, que é psicológica na nossa relação do mundo, mas igualmente o sofrimento da angústia, que exige que nós nos movamos para superarmos os nossos próprios limites. Quando estudamos a dor em suas diferentes manifestações, quando analisamos à luz da doutrina espírita o quinhão de aprendizado que ela nos oferece para resgatar circunstâncias e atitudes que de outro modo jamais nos convenceríamos da necessidade de nos ajustarmos à lei divina, creio que podemos com segurança afirmar que, ante o desenvolvimento que as tecnologias, que a biologia, que os fármacos nos fornecem, a dor é opcional, mas o sofrimento também. O sofrimento, como esse estado patológico no qual nós encontramos,
pode ser transformado em uma forma diferente de olhar as circunstâncias da vida. E daí a importância do poema de Alta de Souza, que diz que quando nós compreendemos o propósito do sofrimento, então nós aprendemos a aproveitar as lições da vida até quando elas nos são adversas. André, há Oi, querido. algumas perguntas que apareceram. O Tiago colocou agora mesmo aqui no chat. Podemos dizer que o sofrimento também está dentro do nosso orgulho? Ô, Tiago, a gente pode dizer que o orgulho é o sofrimento em si. Aham. E o orgulho, ele apresenta uma debilidade da nossa alma, que é a de nos acharmos mais do que o que nós somos. Com o orgulho, nós nos colocamos diante da vida como pessoas que temos capacidades que ainda não desenvolvemos, porquanto, quando as desenvolvemos efetivamente, nós desenvolvemos a humildade de quem sabe que quanto maior é o nosso conhecimento, mais amplo é o que ainda precisamos aprender. Então, o orgulho é o principal sintoma da imaturidade e o grande indicativo de que a vida deve agir sobre nossas almas, para que possamos reconhecer-lhe a grandeza e compreender agora, como disse Carlos Drummond de Andrade, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. André, a Jupira coloca uma pergunta agora mesmo. O sofrimento não será a falta de aceitação do que não podemos mudar? Esse é um entendimento de sofrimento, Jupira, mas o sofrimento ele vem para o nosso vocabulário como parte de um arcabouço de pensamento que na Grécia era dividido entre o logos e o pathos, que a gente vai entender isso. O logos, o discurso, a ação explicativa, aquilo que nós podemos compreender e cuidar, aquilo que nos faz criar narrativas cheios de ciência, vai encontrar no pathos, na paciência, no padecimento, naquilo que nós sofremos, tudo aquilo que não está sob o controle da nossa vontade. Então, o sofrimento posto em bons termos de nomenclatura, ele significa tudo aquilo que nos acontece sobre o qual nós não tivemos o controle. Então, com o sofrimento, nós somos pacientes. Mas o sofrimento, ele não gera só dor. O sofrimento também gera alegria. Quando o médico nos cura, nós somos pacientes, nós sofremos a intervenção dele, mas nós ficamos melhor. A vida traz-nos experiências de sofrimento como um médico que dispõe de circunstâncias para nos corrigir dos graves problemas que nós ainda possuímos. A vida nos oferece momentos de sofrimento como mestra para que nós aprendamos as grandes lições, de maneira que, dentro das opções de agir, nós podemos experimentar e nós podemos raciocinar. Mas quando essas duas ferramentas falham, a vida nos impõe a amarga, mas efetiva professora do sofrimento, que nos ensina de maneira rápida e eficiente até aquilo que nós não queremos aprender. Também, André, Leon Denis, ele faz toda uma análise em O Problema do Ser do Destino, que no Brasil foi traduzido O Problema do Ser do Destino da Dor, na última parte examinando as funções da dor. E dali a gente depreende que a dor ela tem um efeito
de promover a evolução, especialmente nos períodos mais iniciais do processo evolutivo do ser, né? As experiências pelas quais passam, por exemplo, o cachorro, quando atravessa a rua e é atropelado, e o cachorrinho que depois ele vai passar na rua, ele olha para um lado e olha para o outro antes de atravessar, é porque ele já passou pela experiência e aprendeu. Ficou gravado por impressão, que é uma das formas de aprendizado que a ciência nos explica, a experiência, não é? De ter se posto sem precaução diante da, ali daquela situação. Então, essa dor promove, ela provoca, ela leva à evolução, segundo a gente entende do que a gente lê em Leon Denis, não é? No entanto, a pergunta aqui que eu vou fazer agora, diante do que você está colocando, o cachorrinho poderia ter aprendido sem ter passado pela experiência, e por isso, então, nesse caso, essa dor foi voluntária? Ótimo, Carlos. Acho que vale a pena a gente contextualizar a própria obra de Leon Denis, né? Leon Denis, como filósofo espírita, no início do século XX, ele escreve o problema do ser e do destino como uma alternativa de reflexão a duas outras obras que tinham perspectivas diferentes. O Ser e o Tempo, de Martin Heidegger, que coloca a vida humana como uma vida de autoridade, uma vida em que o sujeito deve assumir o controle da própria existência e ser o agente construtor da sua vida, trazendo para isso uma exaltação ao próprio orgulho. E o livro O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, que colocava o homem numa posição do nada como futuro, de absoluta irrelevância da vida humana em todos os processos. Ele deu um Denis muito articulada e sensatamente intitula sua obra O Ser e o Destino, no qual ele vai analisar a série de experiências pelas quais o ser passa para construir o seu destino numa espécie de parceria com Deus, parceria com a vida. Então, para isso, ele vai apresentar uma série de experiências. E a dor, não apenas aquela que causa a angústia, a aflição, o incômodo físico, mas a coleção das experiências que é capaz de tirar o espírito, princípio inteligente em evolução, da sua condição de simples e ignorante, quando ele entra na sua romagem existencial, ele não tem o controle, porque não tem o livre-arbítrio, então ele sofre as experiências da vida. E ao sofrer as experiências da vida, ele acumula experiência e ele desenvolve o raciocínio. Quando ganha o livre-arbítrio, as suas escolhas passam a ter consequências para que ele melhor fixe as lições do aprendizado que as leis lhe proporcionam. Então, o cachorrinho que sofre o sofrimento, a dor, Botou ele não fora. está sofrendo pela escolha que fez. Ele está passando por uma experiência que marcará o seu aprendizado e criará circunstâncias para o desenvolvimento dele. De tal maneira que o ser constrói o seu destino mediante as experiências de ação, de sofrimento, de reflexão e de correção naquilo que não assimilou adequadamente. André, dentro dessa resposta, então, a gente geraria duas perguntas que estão interligadas. Há fatalidade no que diz respeito ao sofrimento? E há sofrimento sem causalidade? Primeiro, a gente precisa definir o que é a fatalidade, né? A ideia de fatalidade como aquilo que não pode ser mudado, porque estamos condenados a um determinado destino,
Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratou do assunto e concluiu que esta não existe. O que Uhum. existe é, dadas as circunstâncias da necessidade de aprendizado dos espíritos, certas experiências orbitam em torno dele, como uma nuvem de probabilidades de que ele necessita e de que as experiências naquelas circunstâncias podem oferecer. E aí a gente vê o indivíduo sendo repetidas vezes submetido a experiências que o podem ensinar. E aí vem a pergunta importante. Mas o sofrimento, ele é o resultado sempre de alguma coisa que a gente fez? Não. Porque existem experiências que são expiações, ou seja, são aquelas experiências com as quais nós respondemos pelas escolhas que fizemos. Mas existem as experiências de provas, que são aquelas que são ocorrências que colocam em teste a nossa capacidade de enfrentar certas circunstâncias. As experiências de sofrimento são exercícios espirituais pelos quais o espírito às vezes se submete para aquilatar o quanto ele próprio aprendeu. E em algumas circunstâncias, não podemos esquecer a opção pelo sacrifício, que são aquelas ações quando o espírito escolhe sofrer não para ele, mas para ensinar a outrem que é Uhum. possível passar por aquelas circunstâncias, que é possível ofertar novos aprendizados naquelas circunstâncias. Então, nos sacrifícios, nós nem temos provas, nem temos expiações. Nós temos Uhum. exercícios de lição para os outros. E é o caso do cego de nascença que está lá no Evangelho, né? Foi registrado. Agora, a raiz disso, André, tem duas perguntas que foram colocadas aqui. A Cidinha, bem relacionado com o que você está falando. O sofrimento poderia ser considerado a melhor ferramenta para a nossa evolução? Ô, Cidinha, a melhor ferramenta para a nossa evolução é a experiência e a razão. Se a gente aprender a aproveitar as lições que a vida nos oferece e os raciocínios que ela nos ensina, a gente vai muito bem. Mas quando elas não funcionam, isto é, quando a gente aprende errado com experiência e aprende errado com raciocínio, o sofrimento é a resposta da vida, que eu não diria que é a melhor ferramenta. Eu diria que ela é a mais eficiente, porque quando É, o sofrimento chega, ele corrige de verdade. muito bom. E a dor, André, da Gil Becker, também funcionaria como mecanismo de defesa? A dor, ela é sobretudo uma sinalização que o corpo desenvolveu para mostrar que algo não vai bem, que algo está nos ameaçando. E a gente tem a dor como uma sinalização de que nós precisamos mexer com alguma coisa. E é muito curioso, viu, Cida, porque isso é uma estrutura que nos afeta inclusive no psicológico. E se a gente puder observar com certo cuidado, a gente vai ter assim, nos seres que são capazes do livre-arbítrio, que são capazes das percepções de experiência, as coisas começam a nos incomodar primeiro do lado de fora. É uma certa aflição. O exterior nos incomoda. Quando a gente não presta atenção a isso, aí começa a nos incomodar dentro. É a angústia, é o sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico é aquele problema que estava do lado de fora e a gente não resolveu, ele entrou. E quando a gente não é capaz de resolver ele dentro da gente, aí ele mostra-se no corpo. Aí a dor, que é este sofrimento, nos acompanhará nessa existência ou na próxima,
como uma sinalização de que agora a gente pode vir. Então, nós costumamos pensar assim: com a experiência e a razão, nós temos professoras muito dedicadas. A professora experiência e a professora razão, elas são muito pacientes. Elas aguardam que a gente raciocine. Elas explicam uma, duas, três vezes. Mas quando elas desistem, elas chamam a professora dor, que não tem paciência nenhuma. É aquela professora que pega no braço da gente e diz assim: vai fazer. Eu não quero. Não quer, mas vai. E a gente vai e aprende. É assim que a vida funciona. Muito ótimo, André. E há uma pergunta, né, já encaminhando, depois dessa tem uma final aqui, que diz como lidar mais particularmente com essa questão do sofrimento emocional. O sofrimento emocional, ele tem causas muito variadas. Uhum. Na doutrina espírita, nós aprendemos que a melhor maneira de nós tratarmos com o nosso progresso e com o nosso sofrimento é por meio do autoconhecimento, que nem sempre é simples. Então, nós podemos fazer esforços de nos questionar, de compreender as causas, de compreender as motivações. Mas se a gente ainda sente desta maneira o sofrimento emocional, aprendamos a lição da humildade, procuremos a ajuda dos profissionais competentes no campo da terapia, os médicos que podem nos ajudar com algum desequilíbrio neuroquímico que está nos afligindo e busquemos com sabedoria o lenitivo da oração. Procuremos Deus em nós mesmos, para no templo íntimo, conversando com o Pai, que é sempre amor, justiça e bondade, nós possamos identificar e nos fortalecer procurando os propósitos reais da nossa vida, as causas que nos angustiam, o que podemos fazer para superá-las. E quando o sofrimento íntimo se mantém presente, busquemos. Busquemos o auxílio espiritual, busquemos o auxílio psicológico, busquemos o auxílio dos psiquiatras, porque ninguém foi criado para o sofrimento. Se estamos sofrendo, é porque algo precisa ser feito. E está em nós a primeira decisão de ajudar a nós mesmos. Excelente, André. Eu acredito que você já respondeu essa última pergunta, mas a gente pediria que se tem algo a agregar, né, já aí caminhando para suas considerações finais, depois a prece, ela diz respeito ao seguinte: qual deverá ser a atitude correta frente aos sofrimentos que nos avassalam? Acho que essa sua última resposta já alcança isso, não é? Mas, uhum, É, a atitude correta é sempre a atitude de perguntar o que nós ainda não aprendemos. Se nós observarmos com atenção, a vida volta insistentemente a nos apresentar aqueles pontos que nós precisamos melhorar. É como se aqueles problemas nucleares da nossa existência nos visitassem, aí a gente não consegue lidar com eles, aí eles nos deixam para que nós aprendamos, vivenciemos outras coisas. Quando a gente já tem a capacidade mais fortalecida, a vida devolve aquele problema e nós vamos nessa dança de encontrar e sair do problema até que a gente aprenda a resolvê-los em definitivo. Porque quando a gente aprende a resolver o problema, ele deixa de ser problema. Ele passa a ser mera experiência. Ele passa a ser aquela circunstância que nos visita, que a gente sabe equacionar e que a gente vai seguir adiante sem nenhuma dificuldade. Portanto, quando a dor nos visita, que nós a olhemos de frente e perguntemos: professora, o que eu tenho ainda a aprender? As respostas virão. E
fortalecidos com esse aprendizado, é que nós nos tornaremos hoje melhores do que ontem, se Deus quiser, amanhã melhores do que hoje. Isso é prece, André. Muito obrigado. Elevemos então o nosso pensamento em profunda gratidão pelas experiências que a vida nos tem concedido. Dá-nos, Senhor, a alegria suficiente para que aprendamos a enaltecer a justiça da tua bondade, mas permite que tenhamos dores suficientes para que a nossa alma não se aquiete, para que possamos, entusiasmados com desejo de dias melhores, encetarmos os nossos esforços de progresso. Dá-nos, Senhor, a sabedoria suficiente para que aprendamos a aproveitar cada lição, para que saibamos extrair de cada companhia o aprendizado que a vida deve nos proporcionar. Mas permite-nos que tenhamos suficiente dificuldade para que o nosso orgulho não se enche e julguemos que possamos tudo, quando tanto ainda temos a aprender com as circunstâncias da vida. Ensina-nos a agradecer por todos os momentos, a te agradecer a abundância que visita a nossa casa, mas a nos lembrarmos de ti quando falte o pão à mesa. Ajuda-nos para que saibamos erguer alto as nossas vozes de agradecimento nos momentos em que exaltamos a tua bondade pela alegria que sentimos, mas naquelas noites escuras em que o nosso coração intranquilo chora amargurado, que nós saibamos procurar a companhia do teu calor para exaltar-te igualmente o aprendizado de que tanto necessitamos para nos fazermos melhores. Te agradecemos, Deus querido, pelas luzes do Consolador que, descendo dos céus, visitando a terra, ilumina-nos com o entendimento renovado do que está para além do véu de Ísis, descortinando a imortalidade, ouvindo o cantar dos imortais a nos exaltar o convite para uma ética renovadora. E diante da ignorância espiritual em que transitam tantos diante da terra, dá-nos a oportunidade de viver-te as lições imorredoras para que a nossa vida seja ela própria um cântico de exaltação à tua bondade e à tua grandeza. Visita, Senhor, os nossos corações na noite de hoje, para que, fortalecidos na esperança, exaltemos a tua bondade, repetindo hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.